Chamar Deus de mamãe é uma heresia? Vamos conversar a respeito. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez um vídeo muito rápido, mas antes de tudo, antes de entrarmos aqui no assunto, claro, fica aqui o convite para você se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, dar o like e também compartilhar o conteúdo, porque isso ajuda bastante, tá bom? Lembro também que a gente está fazendo aqui quinzenalmente lives no canal, então é muito importante a sua participação e também a sua partilha dessas lives com quem você conhece. Mas voltando aqui ao tema que gerou esse vídeo, na verdade, nessas últimas semanas surgiu uma controvérsia, mais uma, né? Como se não fosse bastante, acho que a gente já tem, mas surgiu uma controvérsia vinculada a uma frase que o pastor Ed Renekiewicz disse, relacionando Deus à figura materna, ou Deus à figura feminina. A ideia é pensar Deus como uma mãe. E quase que imediatamente muitos pastores e também alguns teólogos se levantaram para criticar essa posição, para dizer que isso era uma heresia, que o Ed Renekiewicz deveria ser mais uma vez expulso da igreja, coisas do tipo. Inclusive, um personagem que eu respeito bastante, porque eu aprendi muito com ele, ainda aprendo muito com ele, que é o próprio Caio Fábio, disse que isso seria, chamar Deus de mamãe, seria uma espécie de infantilismo teológico. Aliás, o termo que ele usa é infantilismo patético. E aí isso me leva a pensar, então, sobre essa ideia, Deus mamãe. Nós temos aqui no canal já um vídeo sobre isso. Se você procurar aqui no Dia das Mães, de um ano aí para trás, nós fizemos um vídeo falando exatamente sobre essa leitura de um Deus mamãe. Então eu já vou aqui responder essa pergunta dizendo o seguinte: não há nada de errado em falar Deus mãe, considerado também como mãe, não apenas como um pai. E por que isso? Por várias razões, tanto bíblicas quanto teológicas, mas como também humanas. Em primeiro lugar, biblicamente, a gente encontra no texto bíblico referências ao aspecto feminino em Deus. Encontramos, por exemplo, passagens que associam Deus à figura de uma mãe que se preocupa com seus filhos. Aliás, foi isso que falamos aqui no outro vídeo, que eu quero que você assista, eu vou deixar vinculado aqui no final desse vídeo aqui. Mas há no texto bíblico, então, muitas referências, no hebraico em especial, a palavras e termos que falam de Deus em perspectivas do feminino. Perceba que aqui nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando de gênero. E qual é a ideia aqui? Bom, se Deus, como diz o próprio texto bíblico, criou o ser humano, homem e mulher, à sua própria imagem e semelhança, então é óbvio que em Deus nós encontramos tanto masculino quanto feminino. Então não há nenhuma razão aqui para focar Deus apenas em um aspecto masculino, chamando-o apenas de pai e não considerando seus aspectos maternos e também femininos. Aliás, Ruá, que é o Espírito de Deus, o vento de Deus, que aparece lá no Gênesis, é, no hebraico, um substantivo feminino. A Ruá de Deus é a porção do feminino em Deus. E mais do que isso, também há textos lá nos Salmos dos profetas que falam de uma criação do universo como se fosse uma gestação de mundo. Então a mesma ideia de maternidade que a gente conhece tão bem é atribuída também a Deus. Isso lá pelo texto do Antigo Testamento, nem chegamos no Novo Testamento ainda. Então perceba que nós temos sim vários textos bíblicos que exemplificam essa forma de chamar Deus, de falar de Deus, a partir de um viés materno. Não há nada de errado com isso. Quando chegamos no Novo Testamento, a mesma lógica se reproduz. Porque Jesus, claro, é homem, enquanto ser concreto na história, mas também há dentro dele aspectos do feminino, como há em todos nós. Em todos nós há aspectos masculinos e femininos. Isso a psicologia mais recente já explica com muita clareza. Então perceba que nós encontramos em Jesus também esses aspectos. Quando Jesus fala, por exemplo, que queria reunir Jerusalém debaixo das suas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, ora, isso é, sim, um elemento do universo feminino. Quando Jesus se ajoelha aos pés dos discípulos com uma toalha amarrada na cintura e uma bacia com água, elementos retirados do universo feminino, quando ele faz isso, também estamos aqui lidando, então, com o aspecto do feminino em Jesus. E mais ainda, a obra de Jesus, a redenção que Jesus traz, a salvação que ele traz, destrói qualquer hierarquia que coloca homens acima de mulheres. Então, Paulo, por exemplo, que vai sistematizar a fé posteriormente, vai dizer o seguinte: em Cristo não pode haver nem judeu nem gentio, nem liberto nem escravo, nem homem nem mulher. Porque essas diferenças sociais, sexuais, étnicas, elas são destruídas, abolidas pelo evento da cruz, pela perspectiva da salvação. Por quê? Porque dos dois povos, como diz Paulo lá referindo-se aos judeus e aos gentios, dos dois povos, Cristo fez um só. Então há aqui uma leitura de igualdade. Todos e todas somos chamados filhos e filhas de Deus.
Então perceba, se é assim na redenção, na salvação, se é assim na própria criação, como a gente acabou de ver, se é assim no ser de Deus, então por que a teologia não pode se expressar também em aspectos femininos? Considerar o aspecto materno em Deus, o aspecto feminino em Deus, é profundamente importante, gente. Por quê? Porque se a gente não leva isso a sério, nós estamos dando continuidade a um Deus usado por propostas machistas, a um Deus que subsiste a partir de uma lógica preconceituosa e misógina contra a mulher. E não pode ser assim. Entenda que se a gente não leva a sério a ideia de que em Deus há também o feminino, a proposta é óbvia. Se a gente não leva a sério isso, a consequência é pensar que em Deus só há o masculino. E, portanto, só o masculino representa Deus ou pode falar em nome dele. Daí nós encontramos hoje várias igrejas que rejeitam, por exemplo, o ministério pastoral feminino e rejeitam, inclusive, que a mulher fale na igreja, fazendo uma leitura literalista de um texto lá de Coríntios, que não foi de Paulo, é uma classe posterior, mas que é interpretado como se fosse literal, e aí aplicado contra as mulheres, impedindo-as de ter fala na igreja. Ora, impedir alguém de falar na igreja está na contramão da perspectiva da comunidade que a igreja é, ou pelo menos deveria ser. Então não há nenhum tipo de possibilidade de existir uma perspectiva que vá considerar Deus como homem, como macho, e, portanto, vá calar as mulheres. Mas é isso que tem sido feito. Por que tem sido feito assim? Porque não tem tido espaço para pensar a figura de Deus a partir de viés feministas. E sobre esse assunto, a pastora luterana Luz Marina escreveu lá no Facebook dela um texto sensacional, que eu vou inclusive colocar o link aqui embaixo, né, desse vídeo na descrição, se você quiser ler na sua íntegra, um texto de resposta ao pastor Caio Fábio sobre esse assunto. E ela diz lá no texto, né, na metade do texto, mais ou menos o seguinte: chamar Deus de mãe não é infantilismo patético. É veículo de construção da pluralização do entendimento acerca de Deus. É abertura para outras leituras possíveis. É ampliação do conceito e da experiência com relação ao sagrado. Assim como você tem liberdade para dizer que tudo cabe no Deus Pai, inclusive a gravidez e o feminino, nós queremos ter a liberdade para pensar Deus e para viver Deus a partir de parâmetros mais abrangentes, mais diversos, mais livres. Deste modo, Deus Mãe é mais do que um simples contraposto a Deus Pai. É uma abertura, uma liberdade, um canto, uma dança cósmica em direção ao infinito, uma reescrita. A misericórdia, que você cita como sendo o acolhimento absoluto, é um atributo feminino, cuja origem, no original hebraico, vem da palavra hen, que significa útero, ventre. Assim sendo, a misericórdia de Deus está conectada ao ventre de Deus. A Bíblia possui textos que apresentam Deus como mãe. A pesquisa linguística etimológica mostra que, por exemplo, no texto de Deuteronômio 32:18, a imagem divina sugerida pela palavra Ielateká pode ser tanto maternal quanto paternal. A rocha que te gerou, a rocha que te formou. Em Isaías 42:14, parte B, Deus é apresentado como uma mulher em trabalho de parto, e assim por diante. Então, voltando aqui à ideia de afirmar Deus como mãe, isso é uma heresia? Não. Isso é um resgate da posição da mulher na história da salvação. Um resgate de um Deus que não é machista, um Deus que não é macho, e que por ser macho oprime e esmaga e coloca para fora as mulheres. Pelo contrário, é um Deus acolhedor. Então chamar Deus de mãe não é apenas importante, é necessário. Não, como afirma a pastora Luz Marina, enquanto oposição à figura de um Deus Pai, mas sim como uma forma de chamar Deus que é mais abrangente e, portanto, mais acolhedora. Num mundo já tão machista como é o nosso, tão estruturalmente machista, que a gente não transforme a religião, especialmente a cristã, num monumento a esse machismo e numa continuação desse machismo. Pelo contrário, que o evangelho seja, como ele de fato é chamado a ser, libertador e destruidor de qualquer tipo de barreira, seja social, econômica, seja sexual, seja étnica, enfim. O evangelho nos revela a todos, não por baixo, mas por cima. Porque todos nós somos chamados à mesa de Deus Pai e de Deus Mãe. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo curto. Se você gostou, claro, curta o conteúdo, compartilhe também o vídeo, é importante para o canal. Faça também seus comentários aqui embaixo, quero muito ouvir você sobre isso. E, claro, esteja aqui no canal também. No próximo domingo à noite teremos aqui uma live, e aí a gente vai colocar o tema para votação nessa semana, e o tema mais votado até sábado será o tema da live do domingo que vem, tá bom? Então aguardo você.
Abraços e até!